Eu recebi o segundo contato agora de uma cliente, de uma outra cliente, perguntando como é que funcionava a hipnose dentro da comunicação generativa, que ela tinha muito desejo em fazer, mas ela tinha medo da hipnose, né? E não é a primeira vez que acontece isso. Hoje foram 2 pessoas, mas durante a semana várias pessoas me questionam, me perguntam aqui no WhatsApp como é que funciona, se tem perigo, se perdem o controle, se a hipnose faz elas reagirem como elas não gostariam. Então estou fazendo esse vídeo aqui agora nesse momento exatamente para esclarecer algumas dúvidas, né, alguns pontos em relação a isso. Os clientes de hipnose são controlados pelo profissional que realiza a hipnose? Não. Os clientes que realizam a hipnose, eles estão, na verdade, num estado altamente focado de atenção. É isso que a hipnose é. A gente está num estado altamente focado em algo. No caso da comunicação generativa, é para dentro, para o inconsciente, fazendo com que a gente busque memórias para ressignificar e dar uma nova interpretação para esses aprendizados. Toda a hipnose é uma auto-hipnose, que precisa da permissão do cliente para que o processo se realize. Então, o cliente ele tem controle durante todo o tempo do atendimento. O cliente ele não perde o controle, ele não fica inconsciente, ele acessa o inconsciente através da linguagem ericksoniana, mas ele não fica inconsciente, pelo contrário, ele fica em estado altamente focado de atenção, ele fica em um estado ampliado de consciência para acessar essas memórias e para poder ressignificar essas memórias em busca da sua mudança. O cliente que está em estado de hipnose, ele pode revelar ou dizer algo ou fazer algo contra a vontade dele? Não. O cliente em estado altamente focado de atenção, que é o estado de hipnose, ele vai dizer, ele vai fazer e ele vai vivenciar, experienciar tudo que está congruente com o ambiente dele. Apesar da mente inconsciente deixar abrir esse acesso para essas memórias, ela não vai permitir que algo seja feito contra a vontade dele. Pessoas que me perguntam, Michele, tem risco de no meio do atendimento eu ficar presa na infância, ficar presa no período onde eu estou tendo memórias? Não existe essa possibilidade, tá? A gente acessa as memórias, o profissional de comunicação generativa, ele te conduz a esse processo e no momento que rompe com essa comunicação, automaticamente o cliente pode abrir os olhos e retornar. Ou quando o cliente perde essa conexão em algum momento com o profissional, ele pode retornar a qualquer momento. Isso não depende do profissional, isso depende totalmente, essa entrega depende totalmente do cliente que está realizando o atendimento. A hipnose é um estado alterado de consciência? Nós dizemos que a hipnose é um estado ampliado de consciência, né? É um estado altamente focado de atenção em algo. Então é uma experiência comum que nós experimentamos várias vezes durante o nosso dia. No momento que a gente está lendo um livro, que passaram-se horas e a gente passou lendo aquele livro e não viu o tempo voar, nós estávamos em estado ampliado de consciência, altamente focado no livro, e nós perdemos a noção do tempo. Então nós estávamos em estado de hipnose, nós estávamos em transe, a gente pode dizer assim, né? Quando a gente vê um filme, ou quando a gente para por alguns minutos com o olho focado em algum ponto, né? E aí daqui um pouco alguém chama e a gente não atende, aí chama de novo e a gente acorda, nós estávamos em estado de transe. Então a gente entra em estado de transe em vários momentos aí durante o nosso dia. É um estado comum de todos nós, que nós experimentamos muitas vezes aí para fazer atividades comuns que a gente nem se dá conta. Então todos nós podemos entrar em estado de hipnose, em alto estado de hipnose, né, em auto-hipnose, ou também através da condução aí do profissional, que nos ajuda a buscar recursos internos, buscar memórias, ressignificar e fazer várias mudanças positivas em relação ao nosso estado emocional e comportamento. Agora uma pergunta importante: o cliente de hipnose, ele pode realizar o processo contra a sua vontade? Não existe a menor possibilidade, dado que o processo ele depende totalmente da entrega e do desejo do cliente em realizar.
o atendimento, né, de comunicação generativa, que inclui hipnose e PNL. Se o cliente não tiver uma conexão com o profissional, se o cliente não desejar, se o cliente não confiar no método ou não confiar no profissional, ele não vai ter condições de se entregar e não vai entrar em estado de hipnose para poder realizar o atendimento da melhor forma como poderia ser.